Então, queridos, vamos continuar com essa mesma temática, vou ministrar hoje também sobre medo, entende? Tem muita coisa na Bíblia sobre medo, muita coisa mesmo, muitos exemplos sobre a questão do medo. Nós entendemos na Bíblia que Deus não fez o homem para o medo. O primeiro registro de medo que nós encontramos na Bíblia foi quando o homem pecou, porque Deus não criou o homem para o medo. Então, assim que Adão pecou, ele teve medo e logo de Deus, para começo de história. E não é da vontade de Deus que seus filhos vivam com medo. Se você observar aquela passagem do barco, que os discípulos estavam com medo de morrer, com razão, né? A morte estava ali muito próxima deles, e eles acordaram Jesus, aí Jesus ficou escandalizado, disse: vocês tiveram medo, ó homens tímidos sois vós, homens medrosos, de pouca fé. E Jesus associou o medo à falta de fé. Por incrível que pareça, Jesus ele associa o medo com a pouca fé. E observando muitas histórias de homens na Bíblia, o medo sempre esteve presente na vida dos grandes homens de Deus. E nós não estamos isentos também de ter medo. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei do que você tem medo, mas existe medo, queridos, que ele traz uma certa proteção, é como uma defesa. Mas existe medo, queridos, que é muito prejudicial para as nossas vidas. Eu acredito que uma pessoa que tem medo de pôr a mão no fogo, ele está certo. Você concorda comigo? Né? Então, o que é o medo? Né? Os dicionários, eles tentam definir o que é medo, eles tentam trazer uma compreensão sobre o que é medo, para tentar nos ajudar a compreender isso. Todos nós sabemos o que é medo, mas como é que os dicionários definem medo? Então, existem várias definições. Eu separei uma aqui para que a gente possa ter como ponto de partida. Então, o que é medo? Medo é a sensação desencadeada, né, pela percepção de perigo. Entenda, medo é uma sensação desencadeada por uma percepção de algo, de um perigo real ou simplesmente um perigo imaginário. A pessoa pode realmente ter medo por algo real, mas também pode ter medo de algo totalmente surreal. Quem aqui já teve medo de papa-figo? Meu amigo, você não sabe não. Na época da escola, quando dizia assim, tem papa-figo, quando terminava a aula, eu olhava na portinha assim do colégio, traçava a minha rota, e se Papalégua tivesse ali, eu passava dele. Eu corria com as pernas batendo na bunda aqui, ó. Não olhava nem para a terra, era zuf. Tem papa-figo na cidade. E aí toda pessoa que a gente olhava na rua, que tivesse a orelha grande, a gente já corria para o outro lado, que dizia que papa-figo crescia demais a orelha para diminuir, tinha que comer o figo das crianças. Né? E criança acredita em tudo, é ou não é? Tem criança que tem medo de bicho-papão. Tem criança que tem medo de monstro. Ainda tem crianças com 10 anos que ainda tem medo, pede para o pai e a mãe olhar se não tem um monstro debaixo da cama antes de dormir. E eu até entendo, a criança, devido à imaginação delas, né? Elas costumam ter medo de muita coisa. O que você ensinar, ela vai ter medo. Queridos, e não é bom ensinar as crianças a ter medo. Não é legal, porque ela vai crescer muito medrosa de coisas que nem existem de fato, que não deve ter medo. Então, muito cuidado para que você não faça, você trabalhe para que a sua criança seja uma criança muito medrosa. Vocês estão aqui? Então, e existem diversos tipos de medo. Existe medo de dirigir. Não sei você, eu conheço pessoas que têm medo de dirigir. E tem outras que têm medo de até estar na carona. Tem pessoas que não viajam com medo de acidente, com medo disso, com medo daquilo. Tem pessoas que têm medo de altura. Quem aqui tem medo de dirigir? Está vendo como tem? Quem tem medo de altura? Rapaz, eu tenho medo de altura. Eu não sei nem como foi que eu fiz um rapel de 50 metros.
Eu tenho medo de altura, mas eu fiz um rapel com 50 metros de altura. Não sei como foi que eu escalei aquela serra. Até hoje eu procuro entender ainda. Quem tem medo do escuro? Pelo amor de Deus, me poupe. Medo do escuro. Esse medo é na faixa dos nossos 10 anos, é da nossa infância. Olha para cá. Tem alguma coisa aqui que você pode ter medo? Apaga os candeeiros aí, todo. Candeeiro geral, apaga aí. Apaga aí. Vai ter medo do que agora aqui? Do quê? É totalmente imaginário. Pode acender. Eu não consigo compreender como uma pessoa consegue ter medo do escuro. É medo, sim. A palavra é medo. A única coisa do escuro que eu tenho medo é de tropicar. E perder a cabeça do dedo. Só isso. Né? E esse medo aqui, muitas pessoas têm grande massa, que é o medo de perder seus familiares. Não vou nem pedir para levantar a mão. Eu sei que vai ser grande massa, né? Quem aqui tem medo de envelhecer? Tem gente que tem. Tem gente que tem medo de envelhecer, porque eu não entendo, né? Tem pessoas que têm medo de gastar dinheiro. Tem uns que é porque é canguinha mesmo, mas tem outros que tem medo de gastar. A pessoa passou tanta dificuldade na vida, passou tanta fome na vida, viveu de tantas privações que hoje, quando consegue ganhar o dinheiro, ele tem medo de gastar, com medo de não ter mais. É um medo causado por traumas de infância. Tá? Então, o medo, ele existe em várias escalas. E vai desde a prudência até um completo terror. Para você ver como o medo é algo muito abrangente na vida das pessoas. E o medo é interessantíssimo, porque às vezes ele cria uma coisa que não existe. Às vezes que eu falo sobre medo, eu costumo dar um exemplo. E quando eu estava na minha fase da adolescência para a juventude, eu comecei a sair mais, porque eu era muito preso. Minha mãe prendia mesmo, não soltava a rédea. E quando ela começou a soltar um pouquinho, que eu comecei a sair, aí às vezes ia para algum lugar à noite, uma vez eu estava no casarão à noite, e 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu decidi vir para casa, eu decidi vir só. Aí a rua que eu estava indo para casa, tinha o trecho mais curto e o trecho mais longo. No trecho mais curto, eu vi alguém se mexendo debaixo de uma sombra, num lugar escuro. Eu digo, tem uma pessoa ali. Será que é um mau elemento? E eu andando ali, a mente pensando, meu Deus, o que será? E se mexeu de novo. Eu digo, eita, Jesus. Aí vem aquela pessoa bem assim, ó, cocorada, um chapéu na cabeça, e enquanto ele fazia assim, ó. Diga, rapaz, aquele cabo está mal intencionado. Mas eu não quero ir pelo trecho mais longe, não. Eu vou por esse trecho mais curto. Aí, quanto mais eu andava, aí a cabeça do cabo mexia, o chapéu. O chapéu. Eita, Jesus amado. Não, vou para o caminho mais longe, não. Vou por aqui mesmo. Vou ficar esperto de qualquer coisa. Aí fui me aproximando, e o medo vai criando coisas, né? E quando eu cheguei perto, gente, tinha uma casa, estava em construção. Aí tem pedreiro que rasga o cimento, deixando um pescoço, sei lá o que é. E tinha entulho dentro. Aí quando dava o vento, aí mexia a parte de cima. Do saco vazio. E eu jurava que era um chapéu. E eu via um chapéu na cabeça do homem. Entende? O medo, ele cria coisas que não existem. E muitas vezes pessoas estão presas em coisas que é totalmente imaginário. E você não pode ficar preso por um medo imaginário, amém? Glória a Deus. Então, qualquer sensação de ameaça pode gerar medo. E na pandemia, tem gente que se fala, não pandemia, já dá logo um calafrios. De tanto medo que teve nesse período. Medo rouba a paz. Medo rouba a fé, medo paralisa a vida das pessoas. Então, queridos, tem um certo grau de medo que não pode estar presente em nossas vidas, amém? Tem pessoas que têm medo até de promoção no emprego, com medo de responsabilidades. Então, as pessoas, elas dão outros nomes a essa sensação chamada medo. Por exemplo,
Apreensão é um medo. Preocupação também é resultado de medo. Ansiedade. Existem ansiedades que ela é o puro medo em si. Não todas, mas existe ansiedade que é simplesmente resultado do medo. E angústias também é produto do medo. Todas essas emoções, elas são motivadas pelo medo do que pode acontecer. Exemplo, no emprego de alguém, vamos supor, na empresa a empresa que você trabalha começou a demitir pessoas. Demitiu um ontem, já demitiu outro. Aí, se você tiver medo da demissão, todos os dias você vai trabalhar todo apreensivo. Será que eu sou o próximo da lista? Entende? Então, o medo de acontecer certas coisas gera preocupação. Aquela mãe que o filho saiu para a festa, a mãe é crente, o filho não é, o filho foi para as festas, está aí, a mãe não sabe o que faz, e ela fica tão preocupada, mas essa preocupação tirou o sono dela, e ela só dorme quando o filho chega de manhã, já lá às 6 da manhã, 5 da manhã, é que ela vai para a cama, porque ela estava preocupada, mas essa preocupação era o medo de acontecer alguma coisa ruim com o filho. O medo de acontecer alguma coisa faz com que a mãe perca a noite de sono. E o interessante é que essa preocupação não resolve nada. O certo é confiar em Deus, entregar ao Senhor. Pai, protege o meu filho, guarda ele de todo mal e vai dormir na santa paz do Senhor, porque o seu medo não pode fazer nada, mas a sua fé pode. O que é fé? Fé é uma confiança, fé é uma certeza. E onde existe fé, não pode existir medo. Amém? Ansiedade. A pessoa tem tanto medo do que pode vir amanhã, que às vezes, querido, cria doenças na mente. E isso é ansiedade. É um medo do que nem aconteceu ainda. E existe medo, e existe também a angústia, que é causada por conta do medo. A pessoa fica angustiada por conta de um medo de algo que nem aconteceu ainda. Tem pessoas que para fazer uma viagem de avião, ela passa por todos essas emoções. E tem uma coisa, e se você assistir uma matéria ou um filme sobre queda de avião, aí que não vai mais. Rapaz, nunca se caiu tanto avião como está caindo hoje em dia, né? Mas que isso não possa, queridos, roubar algo de nós, o medo. Aí a pessoa tem medo de pegar um voo para São Paulo, que dá menos de 3 horas, para pegar 3 dias de ônibus. Você está aqui ainda? Querido, quando sentimos sensação de medo, o nosso corpo pode ter reações físicas. Você sabia que o medo, ele baixa até a nossa imunidade? Nosso corpo fica indefeso de certas doenças. Então, o medo, ele pode trazer situações como tremedeira. Eu me lembro quando eu fui tirar minha habilitação, no dia da prova prática, eu não tinha muita prática, e aí eu queria controlar meu emocional para eu não ficar nervoso. Aí, antes da minha vez, todos os que foram na minha frente, todos, sem exceção, todos que foram reprovados. Aí eu tive que preparar minha cabeça mais ainda. Aí quando eu entrei lá, que eu querendo controlar a minha mente, aí a perna ficou. Oxi! E a perna, ó. Diga, agora eu vi mesmo, logo a perna do acelerador, não pode não. Logo a perna da embreagem. Eu digo, não. E agora? Eu tentei controlar, e graças a Deus, no momento da prova eu controlei, né, que a primeira prova era logo a da embreagem, e a perna... logo a da embreagem. Aí, graças a Deus, controlei,
Aí quando eu fui aprovado, saí com a perna ainda assim. Não vai entender que negócio é esse. Então, o medo, qual era o meu medo? O meu medo era ser reprovado. E quando eu vi todos que foram na minha frente sendo reprovados, eu tive que me preparar. Porque, querido, o medo, ou você parte para cima ou você se rende a ele. E eu, diante de medo, sabe o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de partir para cima dele. É por isso que o velho do chapéu lá, que era o saco de cimento, eu decidi ir para cima. Por isso que na habilitação eu não tive medo, eu fui para cima. Sabe? E existem circunstâncias na vida que às vezes são oportunidades de você crescer e o medo lhe freia, o medo para você. O medo impede de você ser abençoado, meu querido. Quando a supervisão me deu, apresentou para mim ir para a Trindade, a minha liderança decidiu que se eu gostaria de assumir a obra de Trindade, sair de Ouricuri para morar lá, o medo não queria que eu fosse. Quando eu recebi a proposta de assumir essa igreja, e sabendo o desafio que é, o medo também bateu na minha porta, mas eu costumo encarar meus medos. Medo a gente vai para cima, amém, queridos? Aleluia! Você vê aquele povo lá de Israel com medo de um gigante. Quando Davi chegou, ele foi para cima do gigante. Quanto maior for o gigante, maior é a queda. Você entende isso? Então, existem sintomas que o nosso corpo pode apresentar por conta do medo. Eu já senti a sensação de medo, a perna tremer. Existem pessoas que ficam com a boca seca. Eu mesmo não consigo imaginar que medo é esse para secar minha boca. Mas o medo, ele pode deixar sua mandíbula bem rígida. E eu tenho medo de dentista, não é brincadeira, não. Quando eu ouço aquele motorzinho, aquele fedor de osso queimado, minha mandíbula fica dura na mesma hora. Que é isso? É o medo da falha humana. Vai que essa mulher, esse motor aí rasga minha boca. Né? Isso é totalmente psicológico. E você tem que enfrentar o medo. Mas eu nunca deixei de ir num dentista por causa de medo. Porque eu vou para cima do medo. Amém, amém? Existem pessoas que por conta do medo ficam com enjoo. O medo é tão grande que começa a ter ânsia de vômito. Existem pessoas que têm dores nos braços, nas pernas, nos ombros, só de medo, de uma situação de medo. E devido a essa sensação de medo, o cérebro, ele começa a trabalhar intensamente e muita adrenalina ela é liberada por conta do medo. É por isso que tem pessoas que assistem filme de terror, porque o cérebro, ele vai liberar adrenalina. E tem pessoas que ficam viciadas na adrenalina. Agora, eu não consigo entender como é que alguém tem medo de filme de terror, porque o cara sabe que tudo é mentira. Agora, vai entender um negócio desse, sabendo que ali são atores, que é uma máscara, que é isso, que é aquilo. Eu não consigo ter medo de filme de terror, porque eu sei que tudo é mentira. Tem pessoas que gritam, que correm, tem pessoas que não conseguem nem dormir se assistir um filme de terror. Quem aqui já assistiu filme de terror? O povo gosta dessas coisas, né? Eu não gosto, não. Eu fui assistir uma vez porque eu insisti. Se tu assistir, tu vai ter medo. O nome do filme era O Grito. Aí quando eu fui lá, era uma menina com o cabelo baixado, bem grande, e só ficava assim parado. Eu digo, tem medo disso, a menina com o cabelo. Pelo amor de Deus, homem. A minha cabeça sabe tanto que é uma ficção, que é um ator, que eu não consigo ter medo. Filme de terror, não. Posso ter medo de outras coisas. Eu posso já ter medo de Papa Figo, mas filme de terror, não. Então, diante do medo, quando o nosso cérebro ele solta a adrenalina, o nosso organismo ele se prepara para duas ações. Ou vai lutar, ou vai fugir. Diante dos seus medos, o que é que você faz? Você corre ou você foge? Hã? Qual das duas? Eu estou certo ou estou com a razão? Se correr, o bicho pega. Se ficar o bicho, como que é que você faz? O certo é o quê? É encarar ou fugir. E o que é que nós fazemos com medo? Nós partimos para cima. Um dia eu ensinei uma criança ela perder medo do escuro.
Só você vai para cima do escuro. Diga, eu não tenho medo do escuro. Eu não tenho medo do escuro. Aí a criança, eu pensei que ela não ia levar a sério. Quando depois a mãe dela me disse, olha, minha filha estava indo para o escuro e dizendo, eu não tenho medo do escuro. Eu não tenho medo do escuro. Eu não tenho medo do escuro. Porque o medo se vence indo para cima dele. O que é que você tem medo? Corra para cima. O maior que está em você. Amém? Você está aqui ainda? Agora, existe a forma exagerada ao medo. E isso é quando o medo dele se transforma em fobias. E existem fobias, querido, que é totalmente fora da razão. E não, tem gente que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de barata, de sapo. Eu tinha um colega que tinha medo de sapo. Quando a gente pegava um sapo que chegava para ele, ele tinha tanto medo que o trauma, a fobia dele era tão grande que ele ficava paralisado. Ele não se mexia. E ficava assim, eu tremendo. Eu digo, tira o sapo, senão ele vai desmaiar. E eu não entendia como é que alguém tem medo de sapo. Minha cabeça não consegue entender. Tem pessoas que têm fobia de gato. Sério, fobia de gato. Por incrível que pareça. Qual é a sua fobia? Espero que você não tenha nenhuma, em nome de Jesus, amém? Então, no caso de fobia, o medo, ele não prepara o indivíduo para lutar ou para fugir. E o que é que nós fazemos com medo, querido? Nós lutamos contra ele. Eu pergunto e vocês respondem. O que é que nós fazemos com medo? Nós fazemos o quê? Lutamos. Repita comigo, lutamos. O que é que nós fazemos com medo? Nós partimos para fugir jamais. Mas é igual um filme antigo que tinha retroceder nunca, render jamais. Medo nós partimos para... Então, querido, quando uma coisa levanta para mim que eu tenho medo, é que eu vou para cima mesmo. E, querido, e assumir uma obra, tem que ter muita coragem para assumir uma obra. Se você ver a vida de Josué, quando eles foram espiar a terra, que todo mundo virou gigante, ficaram com medo dos gigantes, do povo daquela terra, dos 12 espias, só os 10, tudo com medo, amedrontado. Josué caba macho, disse, nós vamos entrar e possuir aquela terra. Ele não teve medo dos gigantes. Mas quando foi para assumir o legado de Moisés, que era governar o povo, liderar o povo, ele ficou com medo. Do gigante não tinha não, mas do povo ele tinha. Ele tinha medo do chamado dele. Era liderar o povo. E tem muito crente, tem muitas pessoas que não entram no seu chamado porque tem medo. E sabe o que é que Deus diz? Não temas. Você está aqui? Você tem medo do seu chamado? A fobia, ele paralisa a pessoa que tem medo daquela determinada coisa e impede que ele encare aquele medo. Eu não entendia como aquele meu colega tinha medo de sapo. E uma vez a gente segurou ele para pegar o sapo. Só que quando eu vi ele se tremendo e ele já ficando pálido, eu disse, rapaz, não tem como fazer essa brincadeira com ele, não. É capaz de só bater e botar aqui. Como é que um homem tem medo de sapo? Entende um negócio desse? Eu conheci uma pessoa que ele tinha medo de ser promovido no trabalho dele. A empresa quis promover ele a um estágio mais alto e o medo fez com que ele não assumisse a responsabilidade. Existem pessoas que têm medo de responsabilidades. Você está aqui ainda? E como é que o medo surge? Com a presença de um estímulo que provoca ansiedade e insegurança. Querido, se tem uma coisa que faz alguém ter medo, chama-se a insegurança. O medo não pode existir onde a segurança existe. Quando eu estava vindo para cá, para a igreja, que eu vi com Sandra, eu perguntei, Sandra, se tiver um cachorro brabo, bem brabo aqui, um Doberman, sei lá, um pitbull na rua, estou aqui dentro do carro, tu tem medo? Ela disse, não. E lá fora? Ela disse, tenho. É lógico que eu tenho. Eu disse, mas por que dentro do carro tu não tem medo? Ela disse, por causa da segurança que o carro dá. Você está compreendendo? O medo é porque nós temos alguma insegurança em alguma coisa. Tem mulheres que às vezes é traída no seu casamento.
e aí se decepcionou com alguém e tem medo de entrar em um novo relacionamento. Porque ela tem insegurança. Eu estou certo ou estou com a razão? O medo impede, às vezes, de encontrar uma boa pessoa. Você está aqui? Então, o medo ele pode desencadear a partir também de ideias em relação a algo. A pessoa começa a ouvir algumas histórias e ali começa a ter medo. Por exemplo, alguém se decepcionou, uma mulher se decepcionou com seu marido, separou-se e agora está passando informações erradas para a filha, e por ouvir aquilo, talvez a criança nunca queira casar também, por conta de traumas de que ouviu da própria mãe. A pessoa nem viveu, mas tem medo de entrar em um relacionamento. Existem pessoas que investiu dinheiro em algum empreendimento e quebrou a cara e teve o prejuízo, ele não tem mais coragem de investir em nada, por conta do medo. E o medo não pode nos parar. Se eu investir meu dinheiro em uma coisa, eu quebrei e tive o prejuízo, querido, isso não pode me parar, não. Eu vou pegar a experiência que peguei ali e vou tentar acertar agora. Ver onde errou para acertar da próxima. E se quebrar a cara, tenta de novo. Mas eu não vou deixar, queridos, de acertar por conta de erros. Se na minha primeira queda de bicicleta eu tivesse deixado até hoje, eu não saberia andar de bicicleta. E a gente sabe. Se você vai aprender a andar de bicicleta sem ser com aquelas rodinhas, você vai cair. Até depois, quando tirar aquelas rodinhas que aprende, um dia cai também. E não é por causa de uma queda de bicicleta que eu vou desistir de querer andar de bicicleta. Sabe, querido? Não é porque você quebrou a cara uma vez, você quebrou a cara duas vezes, que agora você pode viver no medo. No medo de acertar, no medo de empreender, no medo de se relacionar. Não, querida. A vida segue e a vida continua e a gente se levanta, bate a poeira e vai para cima de novo. Você está aqui ainda? O medo, ele pode funcionar como uma voz interior. Uma voz contínua dizendo, isso não vai dar certo. Uma voz contínua dizendo, você não é capaz de realizar isso. E eu quero dizer aqui, você é capaz sim. Você pode realizar isso, isso vai dar certo na sua vida, mais cedo ou mais tarde, querido. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. Por quê? Porque no fim tudo vai dar certo. Amém, queridos? Se não deu certo, é porque não chegou no fim, querido. Não desista não, por conta do medo. O medo é criado dentro de nossas mentes. E por mais que tentamos evitá-lo e ignorar, não iremos conseguir acabar com ele se não for na raiz do problema. Isso acontece porque a crença que alimenta esse medo não foi alterada. Se você tem medo de partir para frente, tem medo de uma promoção, tem medo de tentar algo em sua vida, é porque existe uma crença na sua mentalidade e essa crença ela precisa ser alterada. Sabe, Deus, Ele quer que você, como filho dele, confie nele. Porque onde existir a confiança que Deus está em sua vida em todas as áreas, não existirá o medo, por conta da confiança nele. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. Se você observar as histórias, muitos. E as pessoas que se deixaram dominar pelo medo, mostravam que não tinham confiança em Deus. Queridos, até de coisas muito reais que nós devemos ter medo. Quando existe a confiança em Deus, nós não tememos. Por conta da confiança no nosso Deus. Sabe? Diga assim, Deus deseja que confiemos plenamente nele. Você confia em Deus? Você confia mesmo? Então não tem por que ter medo. Você não pode ter medo de dar certo. Você não pode ter medo de investir. Você não pode ter medo de tentar mais uma vez o que você errou. Lá no livro de Isaías 41, versículo 10, diz o seguinte.
Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é outra versão. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, eu como filho de Deus, eu não posso ter medo de nada, meu querido, porque o maior está comigo. Você não pode estar com medo. Diga, eu não posso estar com medo. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, aquela fase que Josué estava com medo de assumir o legado de Moisés, está escrito: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Meu querido, por onde você andar, Deus é contigo. Ele estará com você para lhe fortalecer, para lhe ajudar, para lhe consolar. No que for preciso, o Senhor está contigo. Tem pessoas aí que estão muito assustadas com a economia do nosso país, com o que está acontecendo aí. Eu vejo pessoas totalmente com medo. Querido, eu não estou preocupado com o governo, porque a minha provisão vem do alto. Repita comigo: meu Deus é o meu provedor. Amém? Só para você ter ideia, existe 360 vezes a palavra não temas. 300 e quantas? 366 vezes. O ano são quantos dias? E o bissexto? Como é a história? Não estou entendendo. Não. Um ano são quantos dias é um ano? 365. E o ano bissexto? Deus colocou 360 vezes a palavra não temas. Uma para cada dia do ano e uma de reserva para o ano bissexto. Todo santo dia, Deus diz para você: não temas. Não temas. Vai dar certo. Não temas, você vai prosperar. Não temas, vai funcionar. Não temas, você vai ser feliz sim. Não temas. Aleluia. Vai dar certo, meu querido. Não vai se você continuar com medo. Rapaz, do jeito que a coisa está feia, não sei se eu invisto naquilo, não sei se eu coloco meu dinheiro ali, não sei, eu vou guardar. Querido, o medo tem que ser encarado e não dar apoio a ele. Repita assim: Deus é minha fortaleza e meu refúgio. No Salmo 56, versículo 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos 56, versículo 3, deixa eu ler essa versão. Em qualquer tempo que eu temer, eu o quê? Confiarei em ti. Queridos, o medo é algo que nós às vezes não podemos evitar, mas é algo que nós vamos para cima, mas sabendo que o maior está conosco. Querido, tem muito crente que gente, entenda, pelo amor de Deus, não é com nossa força, não é com nossa habilidade, não é com nosso talento, é com a nossa confiança no nosso Deus. É com a confiança nele. Amém? Em Hebreus 13:6 diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer os homens. Amém? Aqui não chegou ainda não, mas eu vou adiantar. Salmo 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? É que uma pessoa se levantou no meu trabalho contra a minha vida, contra a minha pessoa. É um simples mortal.
Querido, quem confia em Deus não tem medo de nada. Paulo, sofrido, uma coisa e outra, passou por trancos e barrancos. Estava no navio, o navio naufragou, caiu no mar, nadaram para a praia. Quando chegou na praia, que acendeu uma fogueira lá, uma víbora super venenosa pica Paulo. Alguém olhar assim e disse: rapaz, esse homem cuspiu na cruz, colocou chiclete lá na cruz. Um homem desse tem condição de um negócio desse, não. Esse cara parece que é amaldiçoado. Com uma vida dessa, ele sacudiu a mão assim, a víbora caiu no fogo. Aí quando todo mundo esperava Paulo morrer, está lá um homem vivo. 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 Depois alguém lá tem disenteria e febre. Tem uma caganeira braba lá. Paulo impôs as mãos, orou, a caganeira sumiu. A febre sumiu. Depois trouxeram todos os doentes. E ele curou a todos. Mas nenhuma situação que Paulo passou fez ele se acovardar. Mas todos os dias, Deus disse para mim e para você: não temas. Você pode completar a frase para mim? Todo dia, Deus diz para mim e para você o quê? Não temas. O que é que o homem pode fazer contra você? Tem pessoas que às vezes ficam com medo de que alguém possa... Meu amigo, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. E quando surgir o medo, pode ter certeza que o Senhor está comigo. Você está aqui ainda? Salmo 56, não, já li, não foi? Salmo 112, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. O justo, tem algum justo aqui? O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, o quê? Confiante no Senhor. Sabe, querido? Quando alguém não confia em Deus, ele vive o tempo todo esperando uma má notícia. Eu conheço pessoas que todo santo dia ela está ali ansiosa esperando uma má notícia. Mas quem confia em Deus não teme nenhuma notícia má. Diga assim: eu não vou temer nenhuma má notícia. Existem pessoas, querido, que vivem em pânico, com medo de uma virose, com medo disso, com medo daquilo. Eu me lembro que na época da pandemia, querido, se tinha uma coisa que eu não tinha era medo de pegar Covid, e a segunda coisa que eu não tinha era medo de morrer. Peguei Covid, peguei. Eu e minha esposa, os dois, ficava lá, um do lado, outro do outro. Eu soube de amigos meus, amigo meu, pastor, que estava já para morrer, fazia todo o exame, não acusava nada, era só na cabeça a doença do homem. Que estava com medo. Querido, eu tenho muita convicção que para mim o viver é Cristo. E morrer é lucro. Querido, se eu não tenho medo da morte, eu vou ter medo do quê? E qualquer coisa que surja na minha vida que eu tiver medo, pode ter certeza, eu vou para cima. E quero encorajar você a ter esse mesmo pensamento, de partir para cima e vencer todos os seus medos. Eu confesso a você, eu sempre tive medo de altura, mas o medo de altura não me impediu de fazer rapel. Eu já tive muitos medos em minha vida, mas nunca vou deixar o medo nem me paralisar, nem me roubar. Eu vou falar uma coisa para você, não pense você que é fácil liderar uma igreja, não. E eu digo para você, quando eu recebi o convite, a primeira coisa que bateu na minha porta foi o medo. O medo foi a primeira coisa. E eu parti para cima do medo. Você está aqui ainda? Salmo 23, versículo 4. Não é possível. Coloca aí, Salmo 23, versículo 4.
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tua vara e o teu cajado me consola. O que é que faz alguém não ter medo do vale da sombra da morte? É a confiança no Senhor. Quem falou isso? Quem foi que falou essas palavras? Foi quem? Davi. Davi era o quê antes de ser rei? Era pastor de quê? De ovelhas. Entendeu uma coisa? Davi sabia o que é que ele estava falando aqui. Naquela época, quando acabava o pasto para as ovelhas, um bom pastor que queria que suas ovelhas tivessem uma boa alimentação, ele ia para os lugares mais altos, nos montes, e muitos pastores não tinham coragem de ir porque era muito perigoso, tinha muitas cavernas, muitas covas, muitos abismos, e às vezes perdia ovelhas. Tinha animais ferozes que poderiam atacar. Então, o bom pastor, ele levava as suas ovelhas com toda a proteção. E Davi, por ser pastor, por saber que se a ovelha tiver um bom pastor, ela não vai ter medo de passar pelo vale da sombra da morte, porque o seu pastor vai lhe proteger. É por isso que ele fala aqui, olha, a tua vara e o teu cajado me consola. Por quê? Porque Davi, como era pastor, ele sabe que os pastores tinham dois instrumentos, que um era a vara e o outro o cajado. E a vara não tem a função que a religião prega, não, porque a religião prega a vara de Jeová para trazer medo ao povo. E Davi dizia, tua vara e teu cajado me consola. Por quê? Porque a vara era usada para espantar o lobo. Então, se a ovelha fosse e te aparecesse o lobo, ela não temeria o lobo, porque o pastor está com a vara para espantar o lobo. Mas se a ovelha caísse em alguma daquelas cisternas que tinham umas covas, se a ovelha caísse, o cajado ele tinha uma ponta, assim, uma dobra na ponta, que era para resgatar as ovelhas. Nenhuma ovelha se perde com um bom pastor. E Davi ele se colocou no lugar de uma ovelha. Ele disse, seja para onde eu for, por onde eu passar, o Senhor irá me proteger. Querido, não importa qual seja o governo, não importa quem seja o prefeito, o senador, sei lá quem, o governador, o presidente, seja lá quem for, querido, nada disso pode trazer medo para nós. Por quê? Porque o Senhor é nosso pastor. E quando ele disse, nada me faltará, ele sabia do que estava falando, porque ele era pastor. Porque o bom pastor, ele sempre vai prover uma boa alimentação para o seu rebanho. E ele sabia que no lugar daquele deserto, para deitar em verdes pastos, está falando de todo o trabalho que o pastor faz para a ovelha, para arrancar toco, arrancar pedra, preparar o terreno, adubar ali, fazer toda a irrigação para que nunca falte um pasto bom para a sua ovelha. E Davi estava refletindo o cuidado que Deus tem por nossas vidas. E se tem algo que Deus diz todos os dias para mim e para você é o quê? Não temas. Repita mais uma vez. O que é que Deus disse para você hoje? Não tenha medo. O Senhor é contigo. O Senhor é seu pastor. Nada vai faltar para você. Querido, eu não vou viver com medo da falta. Eu não vou viver com medo de doença. Eu não vou viver com medo do nada que o amanhã trará. Porque o Senhor está comigo. Você está aqui? Salmo 27, versículo 1. Olha o que está escrito. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor, eu vou querer ler esse versículo aqui. O Senhor, pois, é aquele que vai o quê? Adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes.
Querido, se você entender esse versículo aqui, você entender esse versículo, você nunca mais na sua vida vai ter medo de nada. Deus aqui, queridos, é como o irmão mais velho. Eu não sei nos tempos de hoje. No tempo de hoje, eu não sei como é que funciona não, mas na minha geração, teu irmão mais velho era bom demais. Ó. Saia na rua aí. Ó, porque o homem é muito diferente de mulher. Homem, quando ele começa a crescer, não sei a geração de hoje. Estou falando da geração da minha geração. Quando o homem começa a ir para a rua, o que a gente mais tem é pai. Todo mundo quer bater em nós. Todo mundo quer bater. Agora, quando você tem um irmão mais velho, ninguém quer trescar em você. Eu lembro que eu chegava em alguns lugares aqui nas quebradas de Ouricuri, e eu tinha um irmão mais velho, chegava, não conhecia alguns moleques lá. Às vezes eu chegava assim, vi uns querendo arengar, querendo me bater, querendo ser meu pai. Aí quando chegava lá, o outro chegava, ele é irmão de Maninho. Eu não sabia o que tinha esse irmão de Maninho, eu ainda meio ingênuo, sabe? Aí, irmão de Maninho, então não mexe não. Porque Maninho era meu irmão mais velho. E quem tinha irmão mais velho na minha geração, andava todo fofo, que ninguém tinha coragem de triscar. Esse versículo me lembra disso. O Senhor é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará, então não temas, nem te espantes. Queridos, nós não podemos ter medo de nada, temer nada. Porque Deus está conosco. Queridos, estamos falando, sabe o que é? Você dentro de um carro, sem ter medo de... Você dentro de um carro, aquele carro te gera uma proteção contra um pitbull, sim ou não? Eu quero que você imagine Deus como algo muito superior a um carro. Sabe, os inimigos de Daniel deixaram os leões em jejum. Os leões com muita fome. Quando jogaram Daniel lá, queridos, leão com fome, vendo Daniel lá, e não puderam fazer nada, porque o Senhor era com Daniel. Eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus. O Senhor, Ele é contigo, e Ele diz, não temas. Ele diz, não temas, todo dia, não temas, todo dia, amanhã, depois, não temas, 366 vezes. Está escrito na palavra de Deus, um para cada dia do ano e um para o ano bissexto. Eu não acredito que a partir de hoje você ainda vai aceitar medo em sua vida. Querido, não quer dizer que o medo não vai chegar, ele chega para todos nós. Mas nós precisamos saber quem é que está conosco. No Salmo 34, versículo 4, coloca aí, Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Do que é que você tem medo? Deus está disposto, querido, a te livrar de todos os seus medos. O que é trauma de infância? O que é trauma de acidente? O que é trauma de convivência? Qual é o medo que você tem em sua vida? O Senhor, Ele quer te ajudar a você vencer todos os medos de sua vida. Querido, não é à toa e não é por acaso que a ministração passada aqui foi medo. E não é à toa que hoje a ministração daqui é medo. É porque Deus quer que você aprenda a confiar nele. Qual é o medo? É o medo de faltar comida em casa? É o medo de não pagar as contas? É o medo de não pagar o carro, a casa? Qual é o seu medo? É medo de pessoas? É medo de perder o emprego? É medo de amanhã você não ter como colocar um prato de comida para os seus filhos? Qual é o medo que você tem? O Senhor, Ele é contigo. Não temas. O Senhor, Ele é contigo. Não temas. Você pode ficar de pé, eu quero orar por sua vida. Deus quer que você entenda
Você precisa confiar totalmente nele. E essa confiança livrará você de todos os seus medos. Feche seus olhos, quero orar por sua vida. Pai, eu te rendo graças por cada pessoa aqui presente. E eu oro, Pai, pelos medos, ou pelo medo que essa pessoa tem, Senhor. Que ela possa sair daqui confiante de que você é a nossa fortaleza, que você é a nossa torre forte, que você é a nossa segurança, que você é a nossa proteção, que você, Senhor, é a nossa provisão. Você é o nosso sustento. Você é a nossa força. Aleluia. Eu oro, Pai, para que na mente dessa pessoa saia um medo, por causa da confiança que será gerada pela sua palavra. Você é o Deus que nos protege. Você é o Deus que nos conduz em segurança. Você é o Deus que nos segura com sua própria mão. Você é o Deus que diz todos os dias para nós não temermos, porque você é o nosso seguro. Você é a nossa proteção. Em nome de Jesus, Pai, livra seus filhos do medo e ajuda eles, Pai. Eu oro por ajuda do alto, ajuda dos céus, para que as pessoas possam entender essa ministração e lançar fora todo medo, porque você é a nossa segurança. Em você nós confiamos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, por toda a provisão. Nunca irá faltar, Senhor. Nunca irá faltar. Você é o Deus que provê, Senhor. Você é o Deus que provê. Eu te rendo graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.